Olá, hoje eu estou aqui para conduzir com vocês uma atividade que eu postei no Google Sala de Aula. Na verdade, foram duas atividades e eu vou estar explicando como deve ser feito cada uma delas. Então, a primeira atividade, ela está na página 136 do livro de vocês e se chama O Caldeirão Cultural Mediterrâneo. Quando nós falamos em caldeirão, nós estamos falando o quê? De uma panela muito grande. E dentro dessa panela é colocado vários ingredientes para se fazer o quê? Uma refeição. E quando nós falamos, então, que seria um caldeirão o quê? De cultura. E terminando, no caso, o título, Mediterrâneo. O que é o termo Mediterrâneo? Aqui, eu peguei aqui o próprio globo, vocês vão estar observando, aqui é o continente africano e ao norte do continente africano nós temos o que? O mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele serviu o quê? Para fazer um elo entre várias culturas. E o próprio texto, ele chega a incitar e defender a seguinte ideia, que o próprio judaísmo, que veio a perpetuar posteriormente o próprio cristianismo, teve também influência da própria cultura grega. Então, o próprio texto ele vem a dizer que a própria região do mar Mediterrâneo ela serviu para quê? Para interligar o que? Várias culturas. Então vocês vão estar lendo o texto. Depois que vocês fizeram a própria leitura do texto, no final da página, vocês vão encontrar duas perguntas. A primeira diz o seguinte: que características mencionadas no texto acima evidenciam o intercâmbio cultural? Intercâmbio é o quê? Quando você troca. Você já deve falar, por exemplo, pessoas que vão fazer intercâmbio em outro país. Então ela vai, por exemplo, para a Austrália, fica morando na casa de alguém para poder estar aprendendo melhor o próprio idioma. E em contrapartida, pessoas de lá também vêm para o Brasil para fazer a mesma coisa. Então, intercâmbio seria o quê? Troca, tá? Intercâmbio entre os gregos e os demais povos mediterrâneos. Até o momento nós vimos o quê? Que os gregos eles tiveram uma cultura muito forte, que perpetua até hoje. Então, vocês vão ter que achar essas características aqui no texto, tá? Agora vamos para a questão 2. De que forma essa característica cultural poderia ter alcançado toda a região do Mediterrâneo? Então, como que ela conseguiu o quê? Expandir por toda a região. Então são duas questões muito simples. Se você tiver muitas vezes incerteza no que você está respondendo, você pode fazer um comentário ali. Mas são duas questões muito simples. Depois que você responder isso aqui, depois eu vou deixar uma outra atividade, não é para entregar no mesmo dia. Se atentem às datas que eu coloquei ali, tá? Aqui da página 137. A primeira questão, eu vou até colocar para vocês. Ela fala o seguinte: no caderno, construa um quadro comparativo com duas colunas, uma para Esparta e outra para Atenas. E complete com as frases a seguir. Daí tem aqui frase A, B, C e D. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar... Deixa eu tomar uma folha. Vou pegar uma folha. Tá? Daí, nessa folha, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma folha maior, para ficar mais fácil para entender. Então, pegar essa folha. E daí, no alto da folha, vocês vão pegar
escrever de um lado Esparta e de outro lado o quê? Atenas. Daí vão olhar que tem lá item A, B, C e D. Daí vocês vão colocar desses itens qual que é a característica de qual cidade, estado. Então, primeiro aqui. A educação está voltada para a guerra. Aos 7 anos de idade, os meninos deixavam as famílias para viver em quartéis, aonde eram treinados para combater no exército. Isso é uma característica o quê? De atenienses ou de espartanos? Se for atenienses, você coloca na coluna dos atenienses. Se for espartano, coloca outra coluna. Você vai falar, ei, professor, pode colocar a letra? Não, copia tudo. Tá? Senão fica muito esquisito, né, meu? B. A sociedade estava dividida em cidadãos metecos escravos. Somente no início do século 6 a.C., por pressões sociais, a escravidão por dívidas foi abolida na cidade. Isso é característica o quê? De atenienses e espartanos. Vamos pesquisar aqui no livro, tá? Depois a D. Então são 4 questões só para vocês colocarem. Criou um regime político chamado democracia, no qual as decisões eram tomadas pelo conjunto dos cidadãos da cidade. Era o centro artístico e cultural do mundo grego. Então, é a mesma situação. Então, é 2 colunas, tá? Como eu mostrei aqui. Ó, 2 colunas. De um lado você coloca Atenas, de outro Esparta, e coloca a posição das próprias letrinhas, tá? Depois nós vamos aqui, embaixo tem um desenho, um quadrinho, uma tira, que é conhecida como charge, que seria o quê? Seria um quadrinho em tom de humor. Eu vou ler para vocês. A charge a seguir faz uma leitura bem humorada do regime democrático criado na cidade grega de Atenas. Daí depois fala aqui, com um colega, leia a charge para responder às questões. Então daí você pode, se tiver alguém na tua casa, um irmão que estuda com você, ou então se você quiser com o Zap conversar com algum amigo seu, pouco isso daí vai importar. Mas se não, você faz sozinho. Então vamos começar aqui. Primeiro personagem. Todos têm direito a voto. Até a população. Menos as mulheres, obviamente. Daí. Claro que os meninos, os menos pobres também. Menos os escravos. E menos os menores de 18 anos, claro. Fora esses detalhes, todos podem votar. Daí no final das contas, ficou apenas o sujeito. Então começou um monte de gente, foi diminuindo, porque o que vocês conseguem entender? Foi excluindo as próprias pessoas. Então a democracia ateniense, ela determinava que apenas uma minoria fosse cidadão. Então por isso que acontece esse elemento aqui na própria charta. Então você vai olhar aqui, ó, aqui tinha um monte de gente, daí foi diminuindo, conforme ele foi excluindo algumas pessoas. Então daí tem 2 questões, tá? Vocês acreditam que a charge exprime uma visão positiva ou negativa para a democracia ateniense? Justifique. Então é só colocar sim ou não, tá? Você colocou sim, tem que justificar por quê, tá? Agora a questão B. Agora, recriem essa charge adaptando para outro contexto. Uma região da Ápila, a assembleia que votava as leis propostas pela Jerúsia na cidade de Esparta. Não se esqueçam de garantir a ironia. Então vocês vão ter que voltar aqui no livro. Tem uma parte aqui que fala sobre a reunião de Ápila e
vão tentar recriar essa chave. Eles vão falar para mim: ai, professor, eu não consigo desenhar, eu posso fazer de palitinho? Pode, tá? Então tenta fazer de algum jeito, não se preocupa tanto não, se vai ficar lindo, bonito ou não. Então é importante que você chegue à sua própria ideia. Depois a questão 3. Ao contrário da democracia atual, em que os cidadãos elegem pessoas para representá-los no governo e no poder legislativo, a democracia da Grécia antiga era direta. Votava quem estivesse presente nas assembleias. Então, na nossa democracia, como que funciona? Você vota em deputados que fazem parte do poder legislativo, que vão criar as leis, e eles é que vão votar essas leis. Então eles vão fazer as escolhas por você. Na Grécia não era assim. Você fala, nossa, por que não pode ser assim? Olha, tem que pensar que é uma outra conjuntura. Você vê que a própria democracia ateniense, ela era limitada. E uma região bem limitada, porque era uma cidade-estado. Não tem nada comparativo com uma grande nação como o país, como o Brasil. Então, vocês vão colocar o seguinte. Você acha que esse sistema funcionaria numa grande cidade brasileira dos dias de hoje, com milhares ou até milhões de habitantes? Considere as vantagens e desvantagens que esse sistema acarretaria e quais ações seriam necessárias para que isso pudesse ser adotado. Existem algumas decisões que são colocadas para as pessoas votarem, que seriam os plebiscitos. O Brasil já teve alguns plebiscitos. Então, algumas situações é colocada para que todas as pessoas votem. Só que não vamos pensar muitas vezes em termos apenas de país, mas em termos de cidade, se muitas vezes as situações não poderiam ser votadas. Como ocorre, por exemplo, não sei se alguém aqui mora em condomínio. Em condomínio, vai se tomar uma decisão, é colocada em votação, e todos os moradores têm o próprio direito de estar votando. Então, coloquem aí se seria possível ou impossível, qual seria a vantagem, porque não é porque o negócio é impossível que não seria vantajoso. E vamos pensar também uma coisa. Quando a gente fala que a democracia ela dá direito a todos, isso não é verdade. Por quê? Muitas vezes os interesses entre as pessoas são diferentes. Por exemplo, tem pessoas que são empregados. Então, para ela, qual que seria o mais vantajoso? Que o salário aumentasse. Agora, para o empregador, para a empresa, se o salário aumenta, acontece o quê? Diminui o próprio lucro. Então, são interesses diferentes. A gente nunca vai encontrar algo que vai fazer o bem para todos, algo que vai ser igualdade. Sempre vai ter o quê? Conflito. Vou dar um exemplo, que às vezes acontece em condomínio, muito isso. Tem pessoas que gostam muito de cachorro. Cachorro, gato, bichinhos assim. Então, essas pessoas, elas se sentem no direito de ter o próprio animal. Agora tem pessoas que não suportam, não gostam de ver, não gostam de ouvir. Então, o que acontece? Existe o que? Um conflito daqueles que querem, que têm os próprios animais, e aqueles que não querem. Então, sempre a gente vai encontrar algo que vai ter conflito. Tá? Você nunca vai conseguir algo que vai ser bom para todo mundo 100%. Correto? Agora vamos para a questão 4. Sobre os grupos sociais da Grécia Antiga, responda. Aqui, ó, são A, B, C. Então você tem que escolher. Letra A, coloca a resposta. Depois lá, B, coloca a resposta. E C, coloca a resposta. Resposta tudo curto aqui, viu? Quem trabalhava nas terras dos aristocratas de Atenas? Vamos lá procurar no texto. Quem trabalhava nas terras dos aristocratas de Esparta? Vamos olhar novamente o texto. Qual era a origem desses dois grupos? Qual a diferença entre eles?
Ok? Então são essas duas atividades que eu vou deixar para esta semana. Já está terminando o próprio assunto. Então, uma boa sorte para todos e muito obrigado.